você já deve ter tido a experiência de tentar prospectar. O jeito mais clássico que eu vejo os designers tentando é na direct do Instagram, né? Eu já vi várias estratégias miraculosas por aí, né? Sei lá, 100 DNs por dia, mandar arte gratuita, arte refeita no direct para a pessoa responder e assim por diante. Estratégias assim é o que não falta. Mas eu estimo que você também lidou muito com a frustração de não ter respostas, né? E no fundo, o vácuo, a falta de resposta, dói mais do que se ele tivesse falado, obrigado, eu não tenho interesse, né? A gente tem algumas estratégias aqui de prospecção que funcionam para mim e para os meus alunos. Um exemplo, uma aluna minha chega a 36% de taxa de resposta na primeira mensagem. Ah, a gente aqui chega a 40% de taxa de resposta sem follow-up, sem ficar forçando mensagem, só com a primeira. E não é nenhum migué do tipo, tô com uma dúvida aqui, você pode me responder, né? Porque aí é fácil a pessoa te responder. E pode até funcionar, mas acho que não é o melhor caminho. Então, fica aqui nesse vídeo que você vai entender essas estratégias e poder aplicar no teu negócio. Porque eu sei que no fundo, você é profissional criativo, designer, olha para a prospecção como a luz no fim do túnel, né? Olha para a prospecção como, cara, eu preciso de grana, eu preciso de clientes melhores, eu preciso furar a bolha dos clientes que eu tô e a melhor resposta, o melhor caminho é a prospecção. E de fato pode ser, né? Então, eu sei que vocês confiam muito na prospecção, olham para ela como a resolução de todos os problemas. Então, quero trazer várias ideias aqui sobre esse tema para te ajudar na prática, tá bom? Ah, então, só é importante acho que pensar que mandar uma mensagem na DM oferecendo o trabalho assim, eu sou o Thiago, designer, né? Algo como isso aqui que aparece na tela. Isso aqui não sei se é tanto prospecção, é mais mendigar a atenção na rua mais movimentada do mundo, que é a internet, né? Então, você imagina uma pessoa numa situação de rua, triste pra caramba, numa rua extremamente movimentada, tentando chamar atenção para ganhar um trocado, né? Pode ser um pouco disso que você está vivendo digitalmente tentando vender o seu serviço. Isso é frustrante pra caramba, né? Isso é um pouco ruim e no fundo acho que isso não é prospecção de verdade, né? Isso não vai te trazer resultado real. E o fato é que a gente olhando para redes sociais, relacionamento, no mundo de muitos influencers, etc., ninguém quer ser interrompido por uma abordagem de vendas fria, chata. As pessoas não gostam de ser interrompidas no seu entretenimento para alguém tentar vender algo que ela não quer comprar, né? Então, no geral, essa prospecção fria, meio chula, assim, vai funcionar quando você dá sorte e acha uma pessoa que está precisando do trabalho e aí tem esse match e aí a coisa funciona, né? Mas fazer isso de forma sustentável para gerar clientes de forma previsível, para ser sustentável, para um trabalho criativo, não sei se é o melhor caminho. Acho que você vai concordar comigo. Então vamos entender uma coisa, né? É, prospecção não é a venda em si. Prospecção não é venda. Prospecção ela é um canal de aquisição. Ela é um meio por onde as pessoas interessadas chegam até você. É basicamente isso. E existem zilhões de canais, possíveis canais de vendas para você usar. E um problema ou uma dificuldade de você colocar muita expectativa sobre a prospecção, e para mim a coisa que mais mata um processo de prospecção é o desespero, né? Porque você vai querer fazer isso em volume, querer vender isso rápido, e a pessoa quando vê que você está meio desesperada, querendo empurrar a venda, ela não vai querer comprar, né? Ou ela vai poder, entre aspas, abusar um pouco do seu desespero para levar uma negociação às vezes até injusta e etc. Então, a primeira coisa é sair do marketing ou do comercial do desespero. Nós, enquanto profissionais criativos, e você aí, precisa aprender a ter um planejamento mínimo de comunicação.
a ter um planejamento mínimo de comercial e não fazer só quando a coisa está apertando. A gente visitou um cliente esses dias em São Paulo, né? Um diretor de marketing, e conversando com ele, uma empresa, 2.000 funcionários no Brasil, empresa razoavelmente grande, né? Eles, o pessoal do comercial a gente não consegue fazer planejamento, trabalhar junto, mas quando aperta final de mês ali, chega dia 25, 26, a galera do comercial fica maluca, começa a disparar um monte de e-mail, pedir um monte de coisa pra tentar vender naqueles 5 dias que faltam o que eles não venderam nos outros 25 dias. Né? E olhando de fora, você fala, caramba, não é mais fácil você fazer um planejamento mínimo desde o dia 1? Então, em vez de você sair igual um maluco, mandando 300 mensagens por dia a partir do dia 25, por que você não vai fazendo esse trabalho planejado desde o começo do mês? E acumulando, empilhando oportunidade também para os outros meses. A coisa tende a fazer muito mais sentido, trazer muito mais resultado, sem você estar desesperado, e assim por diante, sem você ter que vender só para pegar aquele dinheiro, sabendo que não é um projeto que você queria fazer ou que você poderia fazer. E aí, fato é, quanto mais você abraça esses projetos e você pega só pela grana ali, porque aí você precisa pagar as contas, sobreviver, é claro, mais distante você tá daquele modelo de negócio bom que você quer, aquele modelo mais estratégico. Quanto mais clientes desalinhados você pega para atender, mais longe você tá de se tornar quem você realmente quer se tornar. Né? Então, é claro, precisa pagar as contas. Então, tem que trabalhar, tem que ralar. Às vezes não vai poder negar um trabalho. Mas a ideia é ter um planejamento, uma estrutura que inverta esse jogo, né? Tem uma expressão, aí vocês desculpem o francês, né? Mas a expressão que é o poste mijando no cachorro, né? Já ouviu essa expressão? Já ouviu? Pô, o poste mijando no cachorro, né? Que é o quê? Pô, o negócio tá invertido, velho. Tá errado, né? Então, você tem que estar numa posição de controle do teu processo comercial e de poder falar, esse cliente eu não quero atender, ou esse cliente não está qualificado. Hoje, a gente tem vários canais ativos aqui, inclusive tráfego pago, por exemplo. Então, tem muito lead que chega assim: oi, quanto custa para fazer logo? Posso dizer, olha, primeiro tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente julga muito rápido a pessoa pela pergunta. Então, eu tento entender um pouco melhor, né? Faço algumas perguntas, tal, qualifico o lead ali. Mas, no geral, o cara que chega perguntando assim, ele não está qualificado para pagar, sei lá, 10, 15, 20 mil reais num projeto, que é os nossos projetos de entrada aqui. E aí, é libertador e muito tranquilo falar, cara, então a gente não consegue te atender, ou a gente tem um projeto aqui, mas ele custa a partir de 15 mil reais. Funciona para você? Você quer conversar? Aí o cara fala, não, tá, beleza, então tchau, entendeu? Aí não vai nem para reunião, no caso, né? Isso, a gente tem que ir aprendendo para, primeiro de tudo, valorizar o nosso próprio tempo, né? Enfim, não é o assunto do vídeo exatamente, mas acho que é um tema extremamente importante. A virada de jogo na prospecção, ou seja, o cachorro passar a mijar no poste, né? Essa virada de jogo, ela acontece quando você para de pedir atenção, para de mendigar uma atenção, tipo, me responda, vamos fazer uma reunião, por favor, para você realmente conhecer o meu trabalho. E você passa a merecer, ou você conquista essa atenção da pessoa, oferecendo algo de valor. Oferecendo algo que não é genérico para ela. Então, tipo, precisando de uma landing page nova aí, a gente faz aqui uma landing page de alto padrão, hein? Tá mendigando atenção. Tá mendigando atenção. Tem que inverter o jogo. Então, aqui eu vou abrir 3 estratégias de prospecção que eu uso, que os meus alunos usam e conseguem muito resultado. Conseguem vender, no fundo. Tá bom? Quanto tempo a gente tá aí? Diretor. 10 minutos. Boa. Então, a primeira estratégia, e no fundo, a que pode mudar o seu jogo completamente, é a estratégia de oferecer algo de valor. É aí que você deixa de mendigar atenção
e passa a mostrar que você tem algo que a pessoa quer, e não o contrário, né? E não você tá indo atrás dela porque você precisa ou você quer o dinheiro dela só. E o que que é na prática esse oferecer algo de valor, né? É, tende a não funcionar tão bem a estratégia da consultoria gratuita ou análise gratuita, assim, né? Dado de uma vez. Então, ô fulana, tudo bem? Então, quer fazer uma consultoria gratuita para a gente analisar aqui o teu design, o teu posicionamento? Isso tende a soar um pouquinho ofensivo até, né? E no geral eu falo assim, pô, mas quem que é você para vir aqui e falar que vai me dar uma consultoria de graça ainda, né? Ou a percepção de que o que é de graça não presta, né? Assim, pô, o cara, o negócio é tão bom que ele tá vindo aqui e quer me dar quer me dar o negócio e tal, então não presta, né? Um pouco dessa percepção. Mas o Martin Neymar, o escritor de ele, né, um cara bem famoso aí. Se não me engano, acho que é o Lona que conta essa história, o lembro também não essa história. Mas ele conta que ele, fazendo um processo de prospecção, né, para vender serviços criativos, ele chegou numa região onde tinha muitas empresas de tecnologia, de SaaS, né? E ele montou um documento que traziam um número X, não lembro se eram 10, 20 estratégias ou 10, 20 coisas que uma empresa de tecnologia, ou uma startup, ou uma empresa que vende SaaS, usa para ter tal e tal objetivo, tal e tal benefício. Então ele montou meio que um e-book, um documento. Ele falou, olha, eu pesquisei, estudei aqui X empresas e montei esse documento. Ah, você tem interesse em ler esse documento? Você quer que eu te apresente esse documento de graça? Então a taxa de resposta, a taxa ah, de devolutiva das empresas aumentou brutalmente. Essa é a estratégia principal que a gente usa para resolver a primeira resposta, né? Então, aquilo que eu comentei no primeiro momento do vídeo, que uma aluna bateu 36%, a gente chega a 40%, é muito usando essa estratégia aqui. Então você vai oferecer algo específico para aquele público. Dentro dessa estratégia de oferecer algo de valor, você já entende que você não pode vender tudo para todo mundo. Você tem que escolher uma segmentação. Não necessariamente um segmento de mercado, por exemplo. Ah, então eu vou escolher médicos. Vou fazer aqui um, cara, ruim, tá? Ruim. Porque médico é muito genérico. E médico, pô, sei lá, tem cardiologista, tem endócrino, tem, pô, tudo que você imaginar de médico hoje é muito genérico. Então, digo, não necessariamente você precisa escolher uma segmentação, nutricionista, psicólogo, por exemplo. Mas você pode escolher, por exemplo, psicólogos que estão com agenda cheia, profissionais que vendem a sua hora e querem cobrar mais caro, empresas familiares que têm tal problema. Então, não necessariamente você precisa pegar um segmento de mercado único e desenvolver esse material, essa coisa para eles, né? Você pode trabalhar isso de forma mais inteligente. Então, ah, quanto mais você vai especificando essa oferta, esse material, mais força de resposta ele vai ganhando. Então é diferente você chegar, por exemplo, num diretor de marketing de uma empresa familiar e falar, olha, eu atendo aqui empresas familiares e sei que a maioria delas lidam com esse problema. E eu tenho aqui um checklist, eu tenho aqui um documento, eu tenho aqui um pequeno vídeo de 4 minutos que eu mostro como a gente procura resolver isso, isso e aquilo. Posso compartilhar com você? Posso te enviar? Ou uma outra forma de fazer essa consultoria gratuita, essa análise gratuita, mas sem ser meio ofensivo ou invasivo, é você dizer, olha, eu posso gravar um vídeo analisando esse aspecto do seu site, eu posso gravar um vídeo analisando esse aspecto da sua comunicação e compartilhar com você. Você tem interesse? Então pronto, você abre uma porta de confiança e você mostra que quem tem algo de valor para oferecer é você. É você que pode ser um consultor, um prestador de serviço que vai ajudar o negócio dessa pessoa. Essa é uma estratégia matadora, que no fundo já vai te ajudar aí imensamente a conseguir resultado com prospecção. A segunda estratégia é
você ter uma porta de entrada, o termo técnico em vendas é um rapport, uma identificação, algo em comum com essa pessoa que vai abrir essas portas. Por exemplo, você foi num evento presencial que tinha, sei lá, 500 pessoas, e aí tem um grupo no WhatsApp ou na rede social da empresa, dessa empresa que promoveu o evento, você consegue identificar pessoas que estiveram nesse evento. Então você abre essa porta. Olha, eu estava lá com você no evento tal, e aí você ganha muita força de abordagem. Porque essa pessoa sabe que você não saiu do nada, ou já entende o que é importante para você porque você estava naquele evento. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito, porém exige, no geral, mais tempo ou investimento. E você consegue fazer isso, inclusive, de forma orgânica e gratuita também. Não tem problema. Então, por exemplo, a partir de comentários de vídeos no YouTube, você pega o perfil da pessoa que comenta e desenha uma abordagem para ela, ou para pessoas que seguem ou comentaram um post de tal expert, de tal influencer. Então você cria uma ponte de conexão e aí mostra que você não chegou do absoluto nada, mas que vocês já partem de uma premissa em comum. Então isso pode ajudar muito no processo. Você deixa de fazer uma prospecção 200% fria para chegar ali, sei lá, 50% fria, tá bom? E a terceira estratégia, que aí é uma estratégia também muito boa e que exige até um pouco menos de esforço, dependendo, que é um sistema de levantada de mão. Alguém levantar a mão que está interessado no teu trabalho. Como que isso se dá na prática? Você pode fazer isso por anúncio, tráfego pago mesmo. Então você tem um criativo, tem um case que você só anuncia, e aí a pessoa clica no botão, cai no seu WhatsApp e demonstra interesse. Falou, tenho interesse em saber mais sobre isso aqui. Então, acaba se tornando um processo de prospecção no sentido de você ter que acionar a pessoa, fazer ela responder, qualificar essa pessoa, levar ela para uma reunião, mas você facilita muito o trabalho porque é a pessoa que já vem até você. Isso com tráfego pago. Mas você pode fazer isso também com conteúdo orgânico. Então você faz produção de conteúdo no teu perfil, falando com a dor do público, falando com o público específico. E aí você pode fazer chamadas nos stories ou no próprio post. Tem um aluno nosso, o Fernando, que a gente desenhou esse canal para ele, né, dessa produção de conteúdo. E hoje ele continua usando esse canal. Ele fala, toda publicação traz gente interessada. Então ele usa hoje 100% de carrosséis. E aí no final tem um CTA, uma chamada para, olha, se você quer uma análise do teu posicionamento, comenta tal coisa. E várias chamadas que ele vai mudando. E sempre os posts trazem leads e leads qualificados. Tá? Então esse é um sistema de levantada de mão. A pessoa comenta algo e você chama ela no direct, ou você usa um ManyChat da vida para ter uma automação ali. E você pode ainda usar o social selling, que é a partir do momento que essa pessoa te seguiu, ou se você está distribuindo esse conteúdo, você pôs lá para impulsionar o post, e está chegando gente, está curtindo, comentando, chegando seguidor, você aciona essa pessoa. Logo que ela te seguiu, você aciona ela no direct. Falou, fulano, tudo bem? Vi que você me seguiu aqui, bem-vindo. Olha, para os novos seguidores eu já tenho um presente logo de cara. É um material assim, assim, assado. Posso compartilhar com você? Ou me fala um pouco melhor aí, você me seguiu, mas qual que é o teu nicho? É esse que está escrito aqui no teu Instagram? Então você começa um relacionamento a partir de uma interação da pessoa. Então, é claro, essas coisas que eu estou dizendo exigem esforço, exigem relacionamento, exigem dedicar tempo para isso. Mas se você quer vender sempre, se você quer vender cada vez mais caro, ter clientes mais qualificados, é um pressuposto que você precisa trabalhar ou fazer algo para ter esse resultado, né? Então, são essas ideias. E aí, um ponto fundamental dessas estratégias são os dados, é olhar para os números. Então, eu comecei esse vídeo falando de uma porcentagem, né? Mas você pode controlar isso por um CRM simples, tem vários aí muito bons e gratuitos. Ou você pode até controlar isso por Excel, né? Não teria problema.
Mas você precisa ter uma noção de dados. Ou então fiz 50 abordagens novas, 20 follow-ups, né? Fui atrás de 20 pessoas que não me responderam. E aí, nessa leva nova de mensagens, mais pessoas me responderam. Então você vai trazendo o mínimo desses números para você saber o que está funcionando, o que não está. A pessoa te responde na primeira, ou na segunda, ou na terceira mensagem, porque aí você até também alinha melhor essa expectativa, alinha melhor isso interiormente para não ficar se frustrando. Então você já sabe que a maioria dessas pessoas respondem na terceira mensagem, vamos supor. Então, maravilha. E aí você consegue também ir criando um sistema mais previsível, né? Se eu quero vender tantos projetos, eu preciso ter essa média de abordagens, enfim. Isso para tudo. É claro que esses dados, você pode começar isso de forma muito simples, porque é muito trabalho, né, para se fazer, mas é importante chegando nele para você saber onde você precisa melhorar. Tem muito aluno que o cara é excelente para gerar oportunidade, gerar reunião. Só que ele chega na reunião e não consegue vender. Então o cara faz reunião todo dia para vender projeto de design. Só que o cara vende um a cada 2 semanas. Pô, o problema desse cara não é prospecção. Ou ele tem um problema de oferta, ou ele tem um problema de público, ou a reunião dele tá ruim. Só que você não vai identificar isso se você não tiver um volume mínimo de dados, tá? Isso aqui é bem importante. Então, pensa que prospectar não é igual usar o chat GPT. Que você, no caso, é comando e resposta, né? Você manda ali, ele responde na hora. Manda ali, responde na hora. Manda ali, responde na hora. Prospecção não é isso, tá? Não é comer um pudim docinho, gostoso, né? Exige trabalho, exige esforço. Porque, é claro, as coisas boas, as coisas que valem, sei lá, hum, clientes melhores, mais dinheiro, é claro que isso exige um esforço mínimo, um sacrifício mínimo. Então, e uma ideia final do livro ah, The Science of Selling, eu não lembro o nome dele em português, sinceramente. Deve ser a Ciência das Vendas, alguma coisa assim. Comece o dia fazendo aquilo que é mais difícil para você. Então, eu sei que para o profissional criativo, mandar a proposta, fazer follow-up, cobrar a pessoa, ó, eu mandei a proposta e aí, deu uma olhada, como é que ficou? Isso custa para o profissional criativo. Então, comece o dia fazendo isso. Porque aí você já vence algo difícil e depois fica livre disso, ou fica muito mais fácil voltar nisso depois. Então, aqui, abrir a caixa preta da nossa estratégia de prospecção e deixa o teu comentário aqui. Quero saber o que você já testou disso, o que você quer saber a mais dessas estratégias, para a gente tornar isso aqui um diálogo, né? Eu não ficar aqui conversando sozinho. E do mais, inscreva-se aqui neste meu canal e dá uma olhada nos links da descrição, que sempre tem coisas boas aí para você. Valeu e até mais.